Boa noite, amigos do Canelada. Noite de festa pra torcida do Flamengo. Flamengo venceu o Vasco no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Tá na final do Campeonato Carioca e, ó, o Flamengo vai atrás do seu primeiro tetracampeonato carioca, hein? Pela primeira vez, o Flamengo pode ser 4 vezes consecutivas campeão do Campeonato Carioca, é o atual tricampeão. E outra coisa, se passar o Fluminense para a final do Campeonato Carioca, o Flamengo pode ser tricampeão em cima do Fluminense. Foi um jogo disputado contra o Vasco. Vale dizer que no primeiro tempo o Vasco teve mais chances do que o Flamengo, inclusive 2 chances com o Nenê. O Flamengo não foi bem no primeiro tempo, porém no segundo tempo o Flamengo acha o gol com o William Arão aos 8 minutos e depois daí toma conta do jogo. O Flamengo com um elenco muito superior, foi melhor no segundo tempo e tá na final do Campeonato Carioca. Teve festa da torcida do Flamengo, teve musiquinha, né? Espímpolo, Vamp, aquele negócio. Sempre quando tem um rival na Série B, tem uma musiquinha pra dizer que o Vasco vai jogar a Série B. Foi festa da torcida do Flamengo no Maracanã. Agora, passando a palavra pra vocês, já era o esperado. Eu acho que ninguém achava que o Vasco era favorito contra o Flamengo, ainda mais depois do Flamengo vencer o primeiro jogo, porque o Flamengo vence o primeiro jogo, o Vasco teria que vencer hoje com 2 gols de diferença. E aí o Flamengo sai com a vitória novamente, é o time a ser batido no Campeonato Carioca, né? Não tem nem o que discutir. O Fluminense se reforçou, é um time que com certeza vai dar mais trabalho para esse time do Flamengo, mas é favoritíssimo pro tetracampeonato carioca, né? Não tenha dúvida, Pilhado, é o time a ser batido, tem mais elenco, tem mais opção, vive um grande momento e você disse bem, né? No primeiro tempo o Nenê, até quando ele tem caixa, quando ele tem fôlego, é um jogador que pode fazer alguma coisa diferente ainda pela técnica que ele tem. Não dá pra comparar os dois times. O Flamengo é muito mais time, né? Tem muito mais qualidade pra fazer alguma coisa. E eu também apostava numa vitória do Flamengo até com mais facilidade, mas foi um jogo duro. Foi um jogo duro. E é muita rivalidade, muita coisa em disputa, né? Se o Fluminense passar, pode ser um freguesão de carteirinha, né? Isso tudo apimenta um pouco mais essa rivalidade do futebol no Rio de Janeiro. Pedro e Gabigol jogando juntos hoje novamente, né? O português colocou os dois para jogarem juntos novamente. Não vimos uma atuação brilhante dos dois juntos, né? O Everton Ribeiro entrou um pouco tarde, né? Na partida, mas também vem com uma queda de rendimento aí. Então, passou quem a gente esperava, mas sem aquele brilhantismo que quando o Flamengo joga, o Flamengo vai jogar. A gente sempre para achando que o Flamengo vai dar um show, né? Pelo time que tem, pela qualidade que ele tem dos seus jogadores. Mas não foi assim. Parabéns ao Vasco. Chegou onde podia e jogou da forma como podia. E eu nunca acreditei que o Vasco pudesse tirar o Flamengo da parada, não, viu? Eu acho, né, Vamp, que ninguém acreditava muito que o Flamengo poderia ser tirado pelo Vasco. O Flamengo é favoritíssimo pro título carioca e não por acaso tem um investimento muito maior do que de todos os outros clubes. Agora, Vamp, o Flamengo também não teve uma atuação impecável. O Flamengo do Paulo Souza, ele vive um momento meio irregular. Ele faz algumas boas atuações, porém ainda não é aquele Flamengo encaixado que tanta gente espera nesse trabalho do Paulo Souza, né, Vamp? Boa noite, Pilhado, boa noite a todos, né? É um Flamengo que tá tentando se encontrar, né? O Paulo Souza chegou, não tem nem 3 meses de Flamengo, né? Estamos aí indo pro mês de abril. O Paulo Souza chega tentando arrumar a casa, tentando achar uma melhor formação. Acho que tem que ter paciência, mas vai chegar. Chegou uma final de Campeonato Carioca. Você vai dizer, jogou o melhor futebol? O clube a ser batido? É o clube a ser batido, não só no Campeonato Carioca, mas na temporada toda, né? O Flamengo aí é um dos favoritos da América do Sul, né? Pelos seus investimentos, pelo plantel que tem, jogadores importantes, né? É o time a ser batido, junto com o próprio Atlético Mineiro e o próprio Palmeiras. Aí você pega ali Boca e River, né? Que, por sinal, tem até o clássico hoje, né? De Boca e River. Mas, assim, o Vasco, né? O Vasco tem sérios problemas, né? Financeiro. Agora tá chegando aí o ajuda, o help, né? Como é? SAF, né? A SAF, 777. Então, o Vasco tá na segunda divisão, foi eliminado da Copa do Brasil, né? Então tem que se ajeitar. E vejo o Nenê, né? Com mais de 40 anos, sendo o principal jogador do Vasco. Mas a verdade é que o Flamengo tem um repertório melhor, a cavalaria melhor e faz justo a estar na final
do Campeonato Carioca. Do outro lado vai sair Botafogo e Fluminense. Eu acredito que passe o Fluminense, mas o Flamengo em tudo é favorito. É aquilo, né, o Nilson César? Quando precisa, aparece a cavalaria. Inclusive, teve um lance do Arrascaeta que ele bota o Gabigol na cara do gol, um cruzamento lindo do Arrascaeta pro Gabigol. Aí o Gabigol, ele dá uma cavadinha, a bola passa raspando, mas ele poderia fazer o gol. E aí desperdiça essa chance. E é como o Vamp diz, quando você precisa da cavalaria, esses caras vão fazer a diferença, principalmente no Campeonato Carioca. Eu vou ter um domingão à noite feliz, que o meu Mengão tá na final. Amigo, meu Mengão chegou, meu Mengão vai atropelar e vai ganhar quem chegar pela frente. Gente, o Flamengo é muita diferença no Rio em relação aos demais, né? É brutal a diferença. Eu torço para que o Fluminense fique muito forte, para que esse investidor do Vasco consiga fazer um Vasco muito forte, que se tiver alguém no Botafogo para botar dinheiro, parece que tem também, né? Que o Botafogo se torne forte de novo, porque isso é muito bom pro futebol do Brasil, não é só pro futebol do Rio de Janeiro. Você tendo o Vasco da Gama forte, você tendo o Botafogo forte, o Fluminense forte, é ótimo, vai fazer o Flamengo crescer cada vez mais, vai fazer o Flamengo não estacionar, que isso é importante. Quando você tem adversário muito fraco, você estaciona, entendeu? Você não progride, você não cresce, né? Você não evolui se você tem adversário fraco demais. Quando você tem adversário que te dá trabalho, amigo, obrigatoriamente você cresce. Então, mas o Flamengo é favorito, tanto quanto o Fluminense e o Botafogo. Acho que é muito equilibrado, viu? Esse jogo Fluminense. Eu não acho que o Fluminense é tão favorito, não, contra o Botafogo. Vamos ter 2 jogos. Você sabe que esse clássico é um clássico chato, né? Fluminense e Botafogo, historicamente, é um jogo muito difícil. Clássico vovô, né? É muito difícil você falar, não, vai ganhar o Flu, vai ganhar o Bota. Muito difícil, é um jogo acirrado mesmo, disputado, né? Mas os dois, qualquer um dos dois que passar, o Flamengo ganha o Campeonato Carioca. Espero que elejam o Paulo Souza como o melhor técnico do Campeonato Carioca. Coerência. Não elegeu o técnico da Portuguesa. Pelo amor de Deus. Coerência. Ou do Bangu. Mas o Paulo Souza, inclusive, já vinha sendo muito questionado nas redes sociais no intervalo do jogo, hein? Eu acompanhei as redes sociais no intervalo do jogo. O Paulo Souza, o Flamengo do Paulo Souza ainda é um Flamengo irregular. Não é um Flamengo com grandes atuações, constantes. Não é o Flamengo de 2019 e nunca será, rapaz. Sim, não, e no primeiro jogo contra o Vasco, o Flamengo é muito superior no primeiro tempo e para de jogar no segundo. O Vasco não passou do meio de campo, né, Fábio? Você falou até que se incomodou. Mas hoje o Vasco tinha que tomar outra postura, né? Afinal de contas, saiu aí a quinta maior torcida, um Vasco tem uma história. Talvez os jogadores que vistam a camisa do Vasco não sabem a história que o Vasco tem. Agora, se você falar que o Nilson falou, não vamos esquecer que o começo do Jesus também não foi uma maravilha, não. Vaiaram, teve aquela goleada na Bahia, teve aquela... O jogo do aeroporto. O jogo do Emelec, que foi meio duvidoso lá, o pênalti. Então, um pouco de paciência também a torcida do Flamengo com o Paulo Souza que tá chegando. Ô, Pilhado, sabe qual é uma parada também que a gente tem que levar em consideração? Que Fluminense a gente vai ver jogando. Se é um Fluminense acuado porque o jogador foi intimidado no aeroporto, dedo na cara de líder de time, porque tá sem a Libertadores? E aí? Vai se dedicar, vai jogar 200% com faca nos dentes, com sangue nos olhos contra o Botafogo? Mas também pode ter um outro lado, né? Porque cara que cobra, tem cara que se encolhe. E tem cara que quando cobrado, realmente dá um pouco mais. Qual vai ser a reação desse time depois da... Eu acho uma papagaiada cobrar jogador no aeroporto, aquelas cenas que nós vimos de segurança tendo camisa rasgada em confronto com o torcedor. Eu acho isso ridículo. O cara tem que cobrar na arquibancada. Mas aconteceu, infelizmente. Aqueles que têm mais personalidade sabem administrar bem isso e na hora que a bola rola, tira de letra. Mas tem os outros que se encolhem, né, cara? Agora, Bruno, dando a minha opinião, esperava mais do Flamengo nos 2 jogos da semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo passou, só que o Flamengo é muito superior ao Vasco. É muito superior ao time do Vasco, esse Flamengo. Então, venceu o primeiro jogo por 1-0, sendo que no segundo tempo não jogou. Não jogou o segundo tempo do primeiro jogo contra o Vasco. Hoje o Vasco foi superior no primeiro tempo. E, na minha opinião, o Flamengo, esse Flamengo, não pode ser inferior ao Vasco em tempo nenhum. Eu acho que o Flamengo poderia ter um maior domínio. Agora, é aquela situação. Ele ainda está experimentando? Pode estar. Sou totalmente a favor do Paulo Souza ter um bom tempo de trabalho no Flamengo. Mas não acho ainda que encaixou. Não acho ainda que o Paulo Souza conseguiu achar o Flamengo ideal para ele, Bruno.
Não, ainda não achou mesmo, né? Acho que o Flamengo ele é irregular ainda. É um time que fez algumas boas partidas, mas sofre. Mesmo o confronto com o Vasco na primeira fase foi um jogo bem complicado. Teve a derrota pro Fluminense. O time ainda não está totalmente pronto. No Campeonato Brasileiro vai dar para medir um pouco melhor a força do Flamengo. Acho que tem algumas coisas boas. Alguns jogadores cresceram no comando dele. O João Gomes é um cara que melhorou, que ganhou mais espaço. O Lázaro é um cara que cresceu bastante. Ele tem algumas opções bem claras para ele. O Hugo é o titular no gol, ao invés do Diego Alves. Na lateral direita também está claro ali que para ele é Rodinei, Mateuzinho, depois Isla. Então algumas coisas vão ficando... Ele vai esclarecendo, vai deixando muito transparente quais são as opções dele. Acho que tem um potencial para melhorar, porque o time é bom, o time tem talento. Hoje estava sem o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um desfalque pesado no Flamengo, é o cara mais agressivo ali do ataque de velocidade. Mas realmente ainda é um time que é uma interrogação, pensando no alto nível, que a gente ganhar o Carioca provavelmente vai ganhar, mas a gente pensa no Flamengo para frente. Como que vai ser no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, numa Copa do Brasil, nos confrontos ali com os outros grandes times? Isso aí ainda é uma dúvida. É um time forte, mas ainda não dá para saber qual o tamanho desse time, além do só na análise individual. Coletivamente ainda não dá para saber. Vamp, hoje ele começa o jogo sem o Everton Ribeiro e com o Pedro. Ele coloca o Pedro e coloca o Lázaro também no lugar do Bruno Henrique. Qual que você acha que vai ser talvez esse quarteto ofensivo do Paulo Souza? Eu acho que ele não vai repetir, né? Ele vai fazer rodízio, né? Não vai ser aquele time fixo. A gente até brinca, é Gabigol e mais 10, né? O Bruno Henrique teve problema de luxação, não pôde jogar. O Lázaro tem várias oportunidades com ele. Eu gostei da escalação dele hoje. Por exemplo, o Everton Ribeiro não jogou, mas também não jogou o Andreas Pereira, né? O Andreas também não jogou. Quer dizer, são jogadores importantes. O repertório é muito bom do Flamengo, né? Eu sempre falo assim, que o Palmeiras e o Atlético Mineiro tem equipes boas também, muito boa. E o Flamengo tem os melhores jogadores. As opções do Flamengo de banco é melhor do que do Atlético Mineiro e do Palmeiras, que são os três favoritos aí a estar ganhando tudo na temporada, né? E chegando mais reforços ainda que está chegando no Flamengo. Tem um meio campo sólido, né? O João Gomes e o Irarão começou jogando hoje. O Lázaro fazendo ali como um ala pelo lado esquerdo. Depois entrou o Vitinho, que entrou muito bem, né? O Vitinho entrou bem demais. O Flamengo poderia ter feito até o segundo gol. Então é uma coisa nova. Eu acho que não me surpreende se o Everton Ribeiro em algum momento não entrar, começar jogando. Eu acho que é o Gabigol e mais 10. Não, Arrascaeta. Não, mas a Arrascaeta como tirar o Arrascaeta. Não, mas assim, pela temporada que eu tô falando, por esses 3 meses, a Arrascaeta já ficou no banco, na casinha, entrou depois. Hoje, estando bem, não sai também. Hoje o Gabigol foi substituído aos 36 do segundo tempo. E não pareceu gostar muito, não. Não, saiu de boa, até achei. Eu fiquei observando bem que eu tava fazendo o jogo do Corinthians, olhando ali nas duas telas, né? De olho no peixe e no gato, né, passa? É isso aí, Tava esperto ali, então ele saiu de boa. O Gabigol saiu de boa. Saiu de boa. Muitas opções boas, né? O Marinho entrou bem também. O Vitinho entrou bem, então não falta repertório. Temos um grande elenco, gente. É mesmo. Calma, tem que ter paciência. Os elencos são bons, de Palmeiras e Atlético Mineiro, mas o do Flamengo tem os melhores jogadores. Melhor, o Vamp falou, né, Espímpolo, que é Gabigol e mais 10. Eu acho que a Arrascaeta, ele hoje é muito mais intocável do que o Gabigol. O Arrascaeta, claro, ele pode ser poupado. Agora, o Arrascaeta, ele cria tudo nesse time do Flamengo. Toda jogada passa pelo pé do Arrascaeta. Eu falei isso porque a gente falou no bate-pronto que o Mauro César falou Gabigol, aí apareceu um monte de interrogação, né? Uma semana. Então a gente sabe que dá importância do Arrascaeta como o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é jogador de seleção brasileira. Eu acho que ali que o Gabigol não tá entrando no rodízio, né? Por isso que... porque ele é fominha. O Gabigol é fominha. Ele pede pra jogar. E o Gabigol, eu acho que no Flamengo hoje é o seguinte, intocável, ali pra frente. Informe é Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. Esses caras não saem, só por lesão. Esse trio aí eu acho que é intocável em jogo grande, por exemplo.